Bom dia. O vídeo que se segue é da reunião do dia 11/6 pelo Grupo de Estudos GERCEF, que significa Grupo de Estudos Raça, Cultura e Educação Física, que reside na Universidade Federal de Uberlândia. A apresentação que vai se seguir agora é do professor Gabriel Humberto Munoz Palafox. Como ele era conhecido de todo mundo no momento da apresentação, das pessoas que estavam presentes, deixei para fazer a apresentação do professor agora, antes do vídeo. Então, vou fazer uma pequena apresentação dele agora e depois segue a fala dele para o grupo de estudos. Lembrando que a fala dele não tem a resposta ou a conversa sobre as dúvidas. Se você quiser participar do grupo, interagir com os participantes, os links, enfim, as redes sociais elas estão aí em volta do vídeo, né, na descrição, muito provavelmente. Você pode procurar nas redes sociais ao lado. Lá tem os links para você participar das reuniões. Então, o professor, ele é licenciado em Educação... Eu vou ler porque o currículo é um pouco grande, então fica um pouco difícil. Ele é licenciado em Educação Física pela Escola Superior de Educação Física, ESEF, do México. Ele é mestre em Supervisão e Currículo e doutor em Educação e Currículo, ambos pela Universidade Católica de São Paulo. É professor titular da Universidade Federal de Uberlândia, lotado na Faculdade de Educação Física, na FAEF. É professor permanente, membro da linha de Política e Gestão da Educação de Programas de Pós-Graduação e Educação da Faculdade de Educação Física, de Educação da UFO. Atua nas áreas de Políticas Públicas de Educação, Formação Continuada de Professores de Ensino Básico e Metodologia e Planejamento de Educação, Educação Física Escolar e Educação Física Popular. Coordena o Núcleo de Estudos em Planejamento e Metodologia da Cultura Corporal, NEPEC, da FAEF-UFO. Além de assessor de entidades e movimentos sociais desde 2004, atua no processo de implantação e desenvolvimento... Um minuto aqui, por favor. E desenvolvimento de cooperativas populares no contexto de economia solidária. Foi pró-reitor de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis da UFO na gestão de 2001 a 2004, 2005 e 2008, e coordenador geral do Centro de Incubação de Empreendimentos Populares Solidários, CIEPS-UFO, no período de 2008 e 2012. Atualmente, coordena o Programa de Extensão em articulação com pesquisa e ensino, desenvolvimento da qualidade ambiental e assentamentos da agricultura familiar. O professor permitiu que a reunião fosse gravada. E, enfim, eu espero que vocês gostem. E também sigam nossas redes sociais. Você provavelmente chegou nesse vídeo por elas. Bom proveito. Recording is on. Pronto. Agora já está sendo gravado. Hoje é sexta-feira, 11/6, 13 horas. A gente está tendo aqui a honra, né, de escutar o professor falar. Professor, você pode seguir da forma como você achar melhor. Tudo bem. Gente, boa tarde a todos e todas aí. Eu queria agradecer o convite de Vinícius, né? Ele me contou que vocês parece que estudaram um texto nosso sobre diversidade a semana passada. Então, eu queria, antes de começar, pensando aqui dialogicamente, perguntar se algum de vocês tem especificamente alguma pergunta, dúvida, que vocês queiram levantar a respeito do texto, ou se vocês querem que eu comece a fazer uma explanação e em cima disso vamos discutindo. O que vocês acham? Alguém tem perguntas para fazer? Ou vão fazer durante o processo de fala? Professor, semana passada surgiu a dúvida da Sandy, mas ela não estava presente. Ela deve entrar. E aí eu deixo para ela perguntar, mas era sobre material histórico dialético. O que eu coloquei, pontuei sobre o texto semana passada, foi o afastamento que o texto tem de abordar a palavra raça. Apesar de ter... Enfim, foi algo que eu senti, e aí eu compartilhei aqui no grupo. Apesar de ter
tudo falando de raça, mas não coloca o nome, né? Não fala a palavra. Então vai falar de diferenciações físicas, culturais, que vão ser os pilares da diferenciação racial, mas a palavra em si ela não surge. Eu, enfim, conversa com as pessoas aqui na sala, falei, bom, acho que é referente ao contexto do qual o texto foi criado, né? E também da dificuldade, gente. Enfim, a palavra raça ela não é tão fácil assim de ser abordada, dependendo do contexto, ou enfim, no ciclo onde você está. Mas isso foi uma coisa que eu reparei e eu trouxe. Tudo bem. Nós vamos ir discutindo isso no contexto, né? A palavra raça tem um conceito grego, né? Philos. Raça e povo são termos semelhantes, né? Então, a raça seria a marca distintiva do ponto de vista antropológico de um povo, tudo bem? Essa era a marca original que os gregos da antiguidade colocaram, porque, obviamente, eles não tinham uma leitura sobre as questões genéticas, né? Mas, posteriormente, com o advento da ciência, a palavra raça, ela passou a caracterizar uma determinada, do ponto de vista filogenético, uma espécie. Ou seja, a raça é a característica genética que diferencia uma espécie de outra. Então, se você pega, para quem não saiba, pessoal, filogênesis é uma parte da filosofia e hoje também é uma parte das ciências naturais, que estuda o processo evolutivo dos seres humanos, dos seres vivos, perdão. E um desses processos evolutivos é justamente aquele relativo aos seres humanos, não é? Então, a filogênese como ciência, filos, raça, povo, gênesis, origem, né? Primórdios, começo. Então, a filogênese como ciência fundamentada, ela vai descobrir, então, baseada na teoria, né, de Darwin, no processo evolutivo das espécies, que conforme essas espécies vão se adaptando, desenvolvendo e morrendo dentro da natureza, elas vão se modificando, né? E nesse contexto, sempre em conjunto com a simbiose que existe com a vida em natureza, né? Então, a cada mutação genética, você tem mudanças nas raças, nas espécies, né? E, no caso específico da humanidade, para não me alongar muito, vocês sabem que a humanidade está aqui há milhares de anos, ela já se sabe que várias raças foram filogeneticamente constituídas na face da Terra. Hoje predomina a tese de que essa mutação genética que contribuiu com a constituição de raças humanas começou na África, né, a ariana, né? Então tem todas essas teorias decorrentes de que das migrações, as migrações fazem o sujeito entrar em contato com a natureza e elas vão estar provocando mudanças fenotípicas primeiramente, para posteriormente, em processos adaptativos mais profundos, trazer adaptações cromossômicas que, por sua vez, vão constituir-se em mutações de natureza genética, né? Então, um exemplo de, quando eu falo de fenotípico, que é a aparência, né? É quando se sabe que parte da humanidade que sai da África ariana tem uma pigmentação da pele mais obscura, né? E eu vou falar isso, inclusive, agora, falando um pouco da história dos gregos, né? E à medida que essas pessoas se aproximam do norte, ou seja, das áreas mais frias do planeta,
que acontece com a pigmentação do corpo? Se bem me lembro, é a melanina, né? Ou seja, diminui, né? Então, o sujeito que tem menor, como que se chama? Reflexão do sol, vai ir tornando sua pele mais clara, não é verdade? Então, esses são aspectos fenotípicos. E, para não me alongar muito, Vinícius, o que se sabe é que ao longo da história da humanidade, várias das raças foram desaparecendo, até ficar a raça que hoje em que nós nos encontramos, que é a raça Homo sapiens, né? Então, do ponto de vista filogenético, biológico, hoje, na face da Terra, somente temos uma raça, que é a raça humana Homo sapiens. Não tem outras raças humanas, só tem uma. Isso está comprovado porque as diferenças que nós temos hoje na humanidade contemporânea, eu gosto muito desses estudos, eu tenho aí na educação física alguns livros, se vocês quiserem conhecer, eu passo para vocês, mas sempre gostei muito da filogênese, porque para mim é o fundamento da educação física, né? Da corporeidade, do movimento e da construção da consciência a partir das propriedades daquilo que a gente chama de conhecimento, né? Então, as diferenças cromossômicas, genéticas que existem entre os seres humanos hoje são muito mais fenotípicas do que genotípicas, né? Geneticamente, estamos igualados, né? Então, nesse contexto, não existe, do ponto de vista filogenético, hoje só temos uma raça. Mas aí vem a questão ideológica. Não sei se vocês já estudaram com Vinícius, ou entre vocês. A questão ideológica, ela surge a partir do momento em que as condições materiais da existência dos seres humanos nos levam para a constituição das sociedades, da organização social, da comuna, da comunidade, até chegar às grandes sociedades. E é nesse contexto que eu vou explicar aqui hoje para vocês, não vou falar aqui agora muito, mas que surge a questão da conotação da raça como uma questão ideológica. Então, em particular, o movimento negro do mundo inteiro tem feito questão de afirmar, do ponto de vista ideológico, que não vale falar somente de etnia. Correto? Etnia significa também comunidade. Etnia tem a ver com características mais antropológicas e culturais, né? Então, o movimento negro tem, numa perspectiva que nós chamamos de afirmação, ou numa perspectiva afirmativa, defendido o critério ou o conceito de raça negra, com a perspectiva de afirmar essa negritude do ponto de vista ideológico e político perante as lutas desse movimento em contra daquilo que nós chamamos de racismo, né? Então, essa é a leitura que eu tenho do ponto de vista dialético, histórico e antropológico, viu, Vinícius? Então, no texto que eu escrevi sobre a questão da convivência, da diversidade cultural, obviamente eu não entrei especificamente nas temáticas que dizem respeito às condições multiculturais da existência humana. Mas, se vocês quiserem, a gente pode aprofundar um pouco sobre a leitura que a gente tem a respeito de cada uma delas. Tudo bem? Então, eu queria começar aqui. Tem alguma outra pergunta, pessoal, para começar, ou posso mandar bala? Eu estou compartilhando a tela, aí vou pedir para vocês que
me façam um favor de ampliar a sua tela para vocês verem o que eu vou contar para vocês. Conversando com Vinícius, lá na disciplina de ética e educação física, ele veio levantando uma série de questões e me parece que, como estão vinculados a essas questões raciais, ele viu, justamente ele percebeu que parte das coisas que estávamos estudando, eu fiz uma associação quando a gente fala de uma das categorias que, para mim, na educação, são centrais da nossa existência, e que é justamente a convivência, não é? Então, eu quero contar rápido. Diga, querido. O seu slide está piscando. Está piscando? Ah, estou vendo. Ele está ficando preto. Deixa eu sair daqui. Vamos de novo? Pronto? Agora foi. Melhorou? Ok. Então, vamos lá. Por que eu trabalho, em particular, a questão da convivência? Bom, primeiro porque eu gostaria de deixar já claro para vocês, desde o início, que a convivência, primeiro, é uma das dimensões da existência humana, correto? A convivência é o espaço da interação humana. E é justamente nesse espaço onde nós construímos as nossas relações, nós construímos a nossa consciência, no sentido intelectivo, né? No sentido da autoconsciência, né? No sentido do ato de estar conectados com a linguagem e termos a capacidade de pensar, de raciocinar sobre as coisas, né? Diferentemente dos animais, que não possuem essa característica de uma consciência mais elevada e que somente é característica dos seres humanos. Então, a ética, a convivência, pessoal, é o espaço da ética também, né? A ética é uma parte da filosofia. Mas, como existem diferentes visões de mundo, como nós vamos conversar aqui, é óbvio que o espaço da convivência, ele também se torna um espaço de reflexão. E dependendo da concepção social de mundo que você vai ter, ou vai construir a partir da formação da tua consciência, nessa experiência que é a vida, é óbvio que você vai construir conceitos, visões, e vai moldar teu caráter enquanto sujeito nessa vida que você tem de relações sociais e humanas. Então, a ética justamente tem essa finalidade. Ela estuda o espaço da convivência, estuda o espaço das relações humanas, com a perspectiva de identificar, de criticar e de refletir a respeito de justamente como o ser humano deve conviver. Deve, é o imperativo do dever, buscando, em tese, o ideal da felicidade, não é verdade? Então, é óbvio que nós temos concepções de mundo idealistas, concepções de mundos materialistas, e nós temos também o senso comum, que é muito forte, né? Então, ao longo de nossas vidas, pessoal, por exemplo, a vida familiar, eu já quero levantar aqui desde já, é muito comum que, na busca da estabilidade das crianças, os pais nos ensinem ou nos mostrem um mundo que aparentemente tende à harmonia, ao equilíbrio, não é? A disciplina, a organização. Então, essa visão harmônica
que é criada desde a infância, em caráter muito geral, é transmitida e incorporada por nós, seres humanos. E essa visão, curiosamente, genérica, né, de mundo, ela vai estar extremamente imbuída ou embutida na formação religiosa das pessoas. Eu não sei qual é a formação religiosa de vocês, mas se vocês analisam, vocês vão ver que todas as formações religiosas, as teorias religiosas, elas partem da existência de um universo que não está aqui, em físis, na Terra, mas que esse universo tem a característica de ser organizado, de ser harmônico, de ser estável, né? E que façam referência justamente às características de um Deus. Então, associado a uma convivência e a uma visão religiosa de mundo, nós, desde pequenos, somos orientados a tentar ver o mundo como sendo um mundo harmônico, organizado, estável, dentro do qual devemos respeitar aquilo que já está estabelecido. Estão compreendendo a relação? Né? Então, esse mundo harmônico, organizado, estabelecido, é um mundo que exige disciplina. E a exigência da disciplina tem a ver com a história de você respeitar aquilo que já está estabelecido. Então, isso é levado para a convivência humana, não é? As crianças devem respeitar aos adultos, né? Os adultos devem respeitar as hierarquias de poder estabelecidas dentro de uma sociedade. O ser humano deveria respeitar a natureza para poder conviver em harmonia com ela. Então, esses valores que vão sendo construídos a partir de uma determinada concepção de mundo são valores que nós vamos adquirindo e que, direta ou indiretamente, pessoal, vão contribuindo com a formação da nossa consciência e, portanto, do nosso caráter. Vocês vão ver aqui, de uma forma mais sistematizada, que a palavra caráter, em grego, significa ethos. É um dos significados de ethos, de ética. É justamente a formação do caráter, correto? Então, você aprende regras sociais desde pequenininhos. Vocês aprendem a respeitar seus pais e coisas pelo estilo, seguir as ordens da casa, comer aquilo que seus pais mandam, os responsáveis familiares. Se vocês analisam isso com carinho, vocês vão ver que vocês vão adquirindo uma determinada personalidade a partir das regras de comportamento surgidas nos espaços de convivência. O tempo todo nós somos submetidos a regras. E quando vocês começam a tomar consciência do mundo, uma das primeiras coisas que, logicamente, vocês vão fazer é questionar, ainda que não saibam, essas regras. A ordem que o pai, a mãe, dá para Vinícius, na verdade, é uma regra, não é? Então, quando você começa a tomar consciência do mundo, é óbvio que você começa a, de alguma forma, questionar as regras que estão instituídas. Então, a temática que eu vou discutir aqui com vocês, para não me alongar nessa introdução, tem a ver com esse tema que acabo de colocar aqui para vocês no slide. Então, eu parto do pressuposto de que, longe de ser um espaço harmônico, estável, organizado e disciplinado, o espaço do conviver humano-social é um espaço de extremas contradições sociais. E é justamente nesse espaço de contradições sociais aonde vocês vão formar a sua consciência e, portanto, seu caráter enquanto seres humanos, não é? Então, eu falo aqui de caráter porque os gregos eu acho que são geniais nesse sentido. O caráter
é a manifestação aparente de nosso comportamento perante os outros. Está claro o que estou falando? O caráter é a manifestação que o outro faz de uma pessoa, é a compreensão do comportamento que nós temos a respeito das outras pessoas. Então, a questão do outro é um aspecto fundamental aqui. Então, por exemplo, todos vocês devem conhecer a Vinícius. Provavelmente não devem ter conversado muito com ele a respeito dessas questões, mas eu tenho certeza que se eu pergunto para, por exemplo, Monice, né? Qual é o caráter do Vinícius? Com certeza, a Monice vai ter alguma concepção, uma visão a respeito do caráter do Vinícius. Ela vai dizer, não, ele é um cara alegre, não, ele é um cara instável, não, ele é um cara chato, ele é um cara indisciplinado, ele é um cara disciplinado, é um cara que respeita as regras, é um cara que não respeita as regras, ele tem um bom caráter, né? Ou ele é mais ou menos. Então, mas vocês estão compreendendo que estou falando com caráter? Então, o caráter é a manifestação daquilo que vocês vêm construindo na sua consciência, das visões sociais do mundo que vocês vão adquirindo e da forma como vocês vão interpretando essas visões sociais do mundo à luz da experiência que vocês estão tendo nesse planeta, nesse mundo. À luz da experiência que vocês estão vivendo num ato de conviver. Correto? Então, uma vez dada essa pequena introdução, eu queria colocar uma questão histórica primeiro, que o Vinícius já conhece, espero que vocês gostem disso. Olha, eu quero primeiro me situar historicamente, porque, como bom materialista histórico dialético, eu não quero partir do campo das ideias. Então, vamos falar que convivência é um espaço de contradição social, e eu vou tentar fundamentar isso com dados históricos, materialistas e dialéticos. Compreenderam? Por isso que eu quero contar rapidamente uma pequena história. Quando faltem uns 20 minutos, aí você me fala, tá, Vinícius? Porque eu quero muito poder estar dialogando com vocês. Então, vou acelerar aqui e dizer para vocês o seguinte. Olha, há muitos anos atrás, antes de Cristo, tem um pessoal que migrou do norte, pessoas brancas, que migraram do norte e foram cair aqui na Península Helênica, que hoje é chamado de Grécia, mas na verdade é uma península, a Península Helênica, né, da deusa Helena. Essas pessoas que chegaram do norte eram pessoas brancas, eram pessoas guerreiras, eram pessoas que pela cultura do norte não estavam e não sabiam produzir absolutamente nada oriundo da terra. Eles eram caçadores e caçadoras natos e também eram pessoas que, de alguma forma, já faziam aquela história de, como que diz, quando você cuida dos animais, domesticar animais, não é? Então, quero contar para vocês que essas pessoas brancas tinham um nome, a raça deles, tá? No sentido antropológico, não filogenético, tá? Era chamada de Aristói. Então, por que eles se consideravam uma raça? Porque eu já falei para vocês, não tinha fundamentos genéticos. Mas, do ponto de vista fenomênico, do ponto de vista das aparências, é óbvio que eles se distinguiam de outras comunidades pelo seu fenótipo. Então, eles se consideravam homens brancos, cabelos claros, né? E eles se autodenominaram Aristói. Em grego, a palavra Aristói significa justamente homem belo, homem branco, de nariz fina. Então, eles caracterizavam seus nomes ou suas raças à luz de traços, efetivamente,
que poderiam distinguir eles dos outros. Então, nada melhor que criar uma identidade cultural, estabelecendo um nome que tivesse relação com as suas características fenotípicas. Então, pessoal, esses aristoi, eles chegaram com suas armas e vieram aqui para colonizar a Península Helênica. E eles encontraram nesse lugar, obviamente, pessoas que moravam lá. E as pessoas que moravam lá eram pessoas de uma pele mais obscura. E essas pessoas, a diferença dos aristoi, sabiam plantar a terra, cultivar a terra, então já tinham o conhecimento da agricultura, porque era um meio já de subsistência da comunidade que vivia na Península Helênica. Então, essa comunidade era uma comunidade de agricultores, que poderíamos chamar de produtores, porque eles já transformavam a natureza para tirar de aí seu sustento, correto? Então, este aqui que eu estou contando para vocês é importante, porque vocês vão ver que na perspectiva do materialismo histórico dialético, para compreender a existência humana, é fundamental compreender que a existência humana no ato de conviver se materializa fundamentalmente pela necessidade de ter que sobreviver. E essa necessidade de sobrevivência, à medida que os seres humanos vão conhecendo a natureza e como ela funciona, vai ser denominada com um conceito que, para nós que pensamos o mundo desse ponto de vista, é fundamental e é central no ato de conviver, que é justamente o mundo do trabalho, não é? Então, a convivência está profundamente imbricada, relacionada com o trabalho. E o trabalho, já posso adiantar aqui para nós, é justamente esse processo de produção. É o processo em que vocês, seres humanos, vão pegar a natureza, pedaços da natureza, e vão transformar ela em seu benefício para a produção de bens, principalmente bens materiais, não é? Então, pessoal, os aristoi, eles chegaram na Península Helênica, digamos assim, conquistaram esse terreno, se apropriaram desses agricultores, desses produtores, mas como perceberam que eles eram detentores de um conhecimento importante, os aristoi, eles decidiram não escravizar a esses produtores, mas conviver com eles por meio da pagamento de impostos, né? Como que se chamava antigamente? Tinha um nome aí. Tributo? Tributos, né? E os tributos seriam com os alimentos, com a roupa, com aquilo que eles produzissem, e também, obviamente, com dinheiro. E, em troca disso, os aristoi dariam segurança e etc. Né? Então, isso não existe somente nas milícias de Rio de Janeiro, né? Isso já é antigo, essas práticas aí, né? E aí, pessoal, esses agricultores, eu posso estar enganado, mas eu lembro que os gregos chamaram eles de kaloi, com K. Sabem o nome da bicicleta? Kaloi com K. Kaloi significa povo. E, traduzido isso em termos fenotípicos, os kaloi para os gregos seriam justamente todas as pessoas de pele obscura, de nariz grossa e boca grossa. Então, o kaloi, o povo, a prole, seria diferenciada dos aristoi, justamente pelos seus traços fenotípicos. E aí já podemos começar a falar da categoria exclusão, tá, gente? Porque esse processo de distinção de raça, vocês vão ver que, de acordo com a nossa perspectiva,
é um traço distintivo que, longe de agrupar, por isso que eu falo que a convivência é o espaço das contradições sociais, longe de agrupar ou de unir, é um espaço distintivo para manter as coisas separadas. Saúde. Então, aí, pessoal, nessa história, eu quero simplificar dizendo para vocês que os agricultores falaram assim, olha, vocês são muita gente, eu fico imaginando aqui, né? Vocês são muita gente, não dá para alimentar a todos vocês. Então, se vocês querem que nós produzamos alimentos, roupa e coisas desse tipo, artesanato, né? Como se chama? Utensílios para vocês, nós vamos precisar de ajuda de gente. Então, o que os gregos fizeram? Os aristoi, né, na verdade. Eles falaram, fácil, eu resolvo isso fácil para você, né? Como que eles resolveram essa parada, pessoal? Simplesmente indo a buscar gente de outros lugares, escravizando eles e levando lá para a região. Então, essa tríade, aristoi, agricultores e escravos, terminou, pessoal, dando origem. Estão vendo como a questão é histórica e todo é orientado ou, de alguma forma, influenciado pelo mundo do trabalho, pela necessidade da sobrevivência? Foi orientado ou foi a base daquilo que nós consideramos hoje uma sociedade escravista, aonde, prestem atenção que eu vou colocar aqui para vocês, os aristoi são os detentores do poder militar e político. Então, poder militar e político estão imbricados desde o início da história da humanidade, correto? Falar de poder, vocês já devem ter estudado esse conceito aí na semana passada, mas poder é uma relação de força. E que força melhor do que ter um exército, armas e violência para você subjugar os outros, não é? Mas não basta ter poder militar, tem que ter também a formação da consciência política para poder organizar o quê? A produção. Então, esse é um dos elementos fundamentais e iniciais, filossociais, da convivência, pessoal, que é a necessidade de organizar a produção. Tudo bem? Diga. Você pediu para te avisar quando faltasse 20 minutos. Enfim, geralmente o teto é 2 horas, tá? Tudo bem. Então, pessoal, essa sociedade escravista organizada por uma classe política e militar, uma classe de produtores e uma classe de não sujeitos chamados escravos, é o que terminou dando origem a uma forma de governo. E essa forma de governo, vocês, não sei se vocês sabiam, mas a palavra aristocracia, kratos e povo, vem justamente da palavra aristoi. Então, é o governo dos aristoi. Simples assim, eles não andavam com delongas, não. O governo dos aristoi é o governo de uma elite branca que subjuga produtores, bota eles para trabalhar, e os escravos que não são absolutamente nada e que simplesmente se caracterizam como força de trabalho. Então, eu quero aqui avançar dizendo para vocês que aqui a formação da sociedade aristócrata teve um lance histórico fundamental. O lance histórico fundamental é que, se vocês param para pensar do ponto de vista, inclusive, educacional, os aristoi, eles consolidaram uma coisa que vai ter tudo, vai ter uma relação completa com a vida, inclusive contemporânea. À medida que os aristoi colocam os produtores, os agricultores, para produzir, para trabalhar junto com os escravos, a elite aristocrática se liberta da possibilidade de trabalhar para dedicar-se basicamente às atividades militares e políticas.
Então, para o povão, gente, trabalho. Para a elite, atividade intelectual. E é com essa atividade intelectual, pessoal, que graças a ela, que o ato de dedicar-se a contemplar o mundo, observá-lo para dizer aos outros o que devem fazer, que nós vamos ver surgir, por exemplo, a filosofia. Não é? Então, a filosofia nasce graças à possibilidade de que os seres humanos possam parar de trabalhar, no sentido da produção, para se dedicar ao ato da contemplação, aquilo que os gregos chamavam de vida teórica. A teoria é justamente isso. A teoria é a arte da contemplação, é a arte de examinar, é a arte de observar o mundo para, em última instância, você escrever e dizer aos outros o que devem fazer. Então, nesse contexto da produção da filosofia e da diferenciação da atividade manual com a atividade intelectual, é que nós passamos a viver o mundo que nós vivemos hoje. Um mundo onde o poder, com grandes exceções, sempre foi distribuído dessa forma. Uma classe elitista, uma classe de produtores, que, por exemplo, hoje poderia ser grande parte da classe média, e as classes subalternas, que, com contratos sociais mais ou menos diferenciados, para mim, não mudam muito da condição que os escravos viviam no passado, não é? Como temos somente 20 minutos, eu quero dizer para vocês que, de lá para cá, o que mudou? Em termos do mundo do trabalho, o Vinícius já estudou Kant, já estudou os filósofos dos contratos sociais na disciplina ética. Ele já sabe que, ao longo da história da humanidade, com o surgimento da burguesia, troquem a palavra aristoi por burguesia. Troquem a palavra classe média e classe trabalhadora por produtores e agricultores, que tem a diferença, ou seja, a diferença é que eles têm um conhecimento tecnológico, tá certo? E depois coloquem a grande massa populacional ignorante, que não tem acesso à educação, vivendo aí o mundo dos escravos. A única diferença que nós temos da antiguidade para o mundo contemporâneo é que hoje todos nós, incluindo vocês aí, Monice, né, quem mais está por ali? O Pedro, né? Hoje vocês são considerados trabalhadores. O que significa isso? Que vocês são pessoas condenadas, são livres, podem ir onde quiserem, mas vocês estão condenadas a vender a sua força de trabalho. É a única coisa que vocês têm que realmente vale hoje na vida, é sua força de trabalho. Porque vocês não são Aristói, vocês não são donos da Havan ou coisas desse tipo. Vocês não têm condições para poder se dedicar exclusivamente à vida intelectual. Por exemplo, eu vejo a Vinícius aí, né? O Vinícius está louco para ler 1.500 livros e produzir conhecimento, mas, infelizmente, ele tem que ficar vendendo sua força de trabalho para poder comer, e é a mesma coisa que acontece com quase todos nós. Então, eu contei essa história porque eu quero, então, já que me roubaram, o tempo está muito curto, eu quero rapidamente colocar, então, alguns conceitos e fechar com um quadro que nos leva à construção da diversidade cultural. Tudo bem, Vinícius? Então, meninos e meninas, guardem aí e anotem, por favor. Existe uma diferença entre moral e ética. Tudo bem? Moral significa, em latim, mores, e em grego significa ethos. Então, ethos, mores, moral é a mesma coisa. O sentido original da palavra ethos e da palavra mores, que é em latim, simplesmente significa costume. Tudo bem? Então, as primeiras regras de convivência que vocês aprendem no mundo são ethos, são mores, são regras de conduta de natureza moral,
e, portanto, fundamentadas nos costumes dos seres humanos. Tudo bem, gente? Então, não confundir moral com ética no sentido filosófico, porque a ética vai fazer a crítica dos costumes para pensar a vida na sociedade que nós temos. Então, uma coisa é falar da moral, da vida costumeira dos gregos, e outra coisa é falar da aristocracia. Porque na forma de governo aristocrática vão surgir formas institucionalizadas, os militares, a polícia, o sistema jurídico, o sistema político, que vão estar determinando quais serão as novas normas de conduta dos seres humanos em sociedade. E muitas vezes essas normas de conduta, é óbvio que vão entrar em confronto com os costumes da humanidade, não é? E eu queria dar um exemplo muito claro para vocês, que é a questão da ideologia presente no governo Bolsonaro. Se vocês analisam com carinho, vocês vão ver que as bandeiras de luta do governo Bolsonaro é recuperar aquilo que eles consideram costumes, tradições, não é? Da humanidade, e que são costumes e tradições surgidas há centos de anos atrás. E já que estamos falando aqui de diversidade, acho que vocês vão compreender por que o Bolsonaro é considerado um cara machista, não é verdade? Dentro do programa de governo dele, defende que homem é homem e mulher é mulher. E eles combatem frontalmente qualquer outro tipo de diferença de orientação sexual. Então, aí temos o caráter ideológico. Então, ficou claro, pessoal? Ethos, costume, mores e costume. São as regras de comportamento da vida cotidiana. Então, está ali exemplos de imagens aí do México, dos gregos, que vocês estão vendo ali, né? Uma casa dos astecas lá na minha terra natal do México, né? Então, os costumes são as regras de comportamento que nós estabelecemos entre crianças, adultos e idosos para poder organizar a vida em comunidade. E o centro dessa vida em comunidade, não se esqueçam, é o mundo do trabalho, é o mundo da produção. Então, vou mais longe. Os costumes, eles são, à medida que você estabelece regras sociais que definem uma característica social, você vai estar contribuindo, então, para estabelecer aquilo que a antropologia vai chamar de identidade cultural. Então, a identidade cultural não é mais do que a descrição das características que uma comunidade em convivência vai construir em termos comportamentais para definir aquilo que será a sua cultura, né? Então, para os antigos mexicanos, os astecas, eles tinham uma cosmogonia, eles tiravam o coração dos escravos, né? Determinadas épocas do ano, e era por meio desse tipo de cultura, amores, que eles organizavam e davam ordenamento à forma da vida em sociedade, assim como fizeram os aristoi, que contei para vocês, assim como fizeram os portugueses e os espanhóis e os ingleses, por exemplo, durante a Idade Média. Então, cada cultura vai criando suas normas de comportamento e vão consolidando com elas a identidade cultural, que obviamente vai refletir na consciência e no comportamento individual de cada um de nós, ok? Então, eu queria terminar mostrando aqui para vocês o seguinte, pessoal. Esse quadrinho aqui, ó, queria discutir, pode ser? Me dá 5 minutinhos. Vocês estudaram esse quadrinho a semana passada? Bom, então eu vou rapidamente situar vocês aqui, então. Já falei da convivência, que a convivência é o elemento constitutivo da formação da nossa consciência e da nossa cultura e das regras de comportamento. É a somatória de toda a produção dos bens, tanto espirituais, morais, éticos e produtivos,
vai dar origem àquilo que nós vamos chamar de cultura, não é? Então, lembrem-se, pessoal, para terminar a nossa discussão, a criação de regras e normas sociais é fruto e resultado de um processo cultural. Quando você cria uma norma, você está criando espiritualmente cultura, ok? Essas regras vão legitimar estruturas de poder. Vocês viram no exemplo dos gregos. Essas estruturas de poder vão dar origem a formas de governo, ok? Então, nós temos formas de governo super primitivas, correto? O comunismo primitivo. Passamos pela Idade Antiga, passamos pela Idade Média, até chegar ao mundo contemporâneo, onde nós vivemos basicamente duas formas de governo, né? Que é a sociedade comunista e a sociedade capitalista. Então, dentro dessa organização social, dependendo da forma como tudo isso aqui foi constituído, lembrem dos Aristóteles. Eles pegaram os produtores e não fizeram deles escravos, tudo bem? Eram sujeitos que eram emancipados nesse sentido, mas eles não tinham emancipação política, porque eles não podiam votar e coisas desse tipo, correto? E tinham os escravos. Então, é nessas formas de governo que se vão se estabelecer as relações com seus respectivos interesses de classe. Então, qual é a segunda grande contribuição de Marx e Engels, pessoal? A segunda grande contribuição é dizer que, além de que o mundo da convivência é organizado pelo mundo da produção e do trabalho, eles vão dizer para nós que o elemento fundante das relações sociais é justamente a questão da classe social. E as classes sociais vão estar permanentemente num processo de luta. Por quê? Porque sempre vai haver contradições entre os interesses de uma classe que domina e os interesses das classes dominadas. Então, à medida que você vai organizando essas formas de governo e define, pessoal, as relações fundadas em interesses de classe, eu acho que você vai ficar muito claro para vocês isso que nós chamamos de estratégia de controle social. O que os gregos fizeram? Olha, chamaram os produtores de kaloi, chamaram os escravos de escravos, distinguiram as classes, então, a partir desse momento, eu vou tentar fazer valer meus privilégios. Como é que eu vou fazer valer meus privilégios? Estabelecendo um contrato social que me permita estabelecer, ao mesmo tempo, o controle da sociedade. Então, hoje, na atualidade, vocês acham que são pessoas livres. Para quê? Para vender sua força de trabalho à pessoa que pague melhor. Essa é a liberdade que nós temos hoje. Do resto, estamos ferrados como os escravos e os produtores da antiguidade. Hoje você pode votar, é um princípio individualista, liberal, né? Como se o voto nos desse grande liberdade. O voto somente muda os políticos, mas não muda a essência das estruturas. Então, pessoal, é nesse processo de controle social e baseados nas diferenças observáveis entre os sujeitos das comunidades, assim como os Aristóteles fizeram com os produtores, que eram de pele obscura, de boca grossa e etc., que essas condições se materializaram na vida humana, na convivência humana. E é o que nós vamos chamar de condições biopsicossociopolíticas, né? Então, aqui, já fechando, nós temos, e aqui eu quero dizer isso muito claro para vocês, pessoal, não é qualquer fator de diferenciação que é considerado uma categoria essencial que diferencie a questão das diferenças observáveis entre os sujeitos. Não é qualquer uma. Essas condições são estruturantes e fundantes de contradições e de distinções de classe e de distinções em termos de poder. Então, essas distinções, eu deixo aqui muito claro para vocês, é a questão de gênero,
Ou seja, a primeira forma de dominação que nós conhecemos não é o homem em relação à natureza. Em termos da convivência, a primeira forma de dominação se dá entre o homem e a mulher. Depois vem a classe social, como vocês viram aqui. E nesse contexto de classe social é que as estratégias de organização das formas de governo vão trazer outras distinções, que é a distinção da raça e etnia. Vocês viram como os gregos tratavam as pessoas de pele obscura. A questão da orientação sexual, que tem que lembrar que, no momento dado da história, determinadas formas de orientação sexual não eram consideradas preconceituosas. E eu tenho um marco, e o marco, para mim, é a fundação da religião católica, cristã. O cristianismo, religiões que pensam em um único Deus, tem essa diferenciação sexual do ponto de vista do preconceito e da discriminação. Temos a questão do estágio geracional, é a questão da idade. Então, hoje já é reconhecido sociológica e antropologicamente, pessoal, que a questão da idade é um mecanismo diferenciador de poder. Vou dar um exemplo. Vocês sabiam que a adolescência é uma invenção da burguesia? Do capitalismo? Vocês sabiam disso? Então, para quem não saiba, na Idade Média não havia distinção entre criança, adolescente, jovem e adulto. Uma criança que nascia já desde o início era levada para trabalhar e conviver com os adultos. A partir da divisão social do trabalho, que é a terceira categoria central no pensamento marxista, é que vão surgir as diferenciações de estágio geracional. Então, vocês lembrem-se que, ao pensar uma sociedade em termos de eficiência e eficácia, é óbvio que eu vou pensar, aqui falo de Hegel, falo de Kant, em um sujeito produtivo, não é? Então, o idoso produz alguma coisa? O que a sociedade tem feito com o idoso, gente? Parou de produzir, é tornado um sujeito que não presta. Uma criança não produz nada também, então é uma pessoa inútil. Então, é assim que funciona o preconceito com a questão geracional. Temos a questão das deficiências físicas e intelectuais, que também é uma categoria extremamente biopsociopolítica e que também foi motivo de muita discriminação e de muito preconceito, a começar lá pela eugenia grega e coisas desse tipo. Então, fechando, uma vez que você estabelece essas distinções culturais, o que as formas de governo vão fazer, pessoal? Eles vão criar regras excludentes de convivência. E aqui é importante que vocês saibam, a ideologia é tão forte nessas regras, pessoal, que elas se tornam mores, se tornam costumes, se tornam naturalizadas. E aí nós aprendemos a ser preconceituosos a partir da vida em família. Então, fogem das formas de governo éticas e essas regras excludentes de convivência passam a se tornar moral, mores, costumes, que, infelizmente, vamos incorporando de forma ideológica ao longo de nossa vida, consolidando com isso aquilo que nós chamamos da existência da exclusão, da discriminação e do preconceito como elementos contraditórios que estão presentes sempre na vida em convivência. Então, espero ter demonstrado para vocês que a convivência não tem nada de harmônica, não tem nada de estável, que a convivência é uma produção humano-social, que essa produção tem a ver com relações de poder, correto? Que começam entre os homens e as mulheres, por isso que Marx fala disso, se perpetua com outras condições biosociopolíticas, elas se transformam em regras de convivência moral, mores, costumes, e passam a ser reproduzidas pela educação, perpetuando-se assim a vida, a existência de uma sociedade de classes, excludente, preconceituosa e extremamente discriminatória. Espero que vocês tenham gostado aí dessa pequena reflexão
e vamos então aí para a conversa e o debate aí com vocês. Acho que poderíamos roubar 15 minutinhos, né?